Boa noite. Hoje iremos apresentar o tema Fronteiras da Antropologia Jurídica, Universalismo Jurídico, Conflitos Civilizacionais Contemporâneos. Iremos iniciar nossa apresentação falando da conceituação de universalismo jurídico. O universalismo jurídico advém de uma sequência de acontecimentos históricos que resultaram na conquista da globalização dos direitos humanos, com a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945. 3 anos depois, a ONU tornou-se a responsável pela criação do primeiro documento internacional que fundamenta o princípio da dignidade humana, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ainda hoje, o texto da ONU configura-se como um dos principais documentos em escala global que defendem a dignidade da pessoa humana, por ter influenciado a elaboração de diversas constituições nacionais em todo o globo, além de também ser a antecessora dos demais documentos internacionais que tratam da mesma temática. O universalismo jurídico caracteriza-se, na visão do professor de Direito Internacional Valério Mazzuoli, como sendo a universalidade como a garantia de que todos os direitos humanos sejam aplicados a todo e qualquer indivíduo, independente de qualquer circunstância, incluindo o local em que se encontra ou sua nacionalidade. Para ele, afirmar a universalidade dos direitos humanos significa que basta ser humano para que o indivíduo tenha assegurado todos os seus direitos em ordens internas e internacionais. O universalismo é apresentado primeiramente, ainda que de forma primitiva, na Grécia Antiga, com o estoicismo, passando por 3 fases antes de se tornar o que conhecemos hoje. A primeira fase é conhecida como a fase greco-romana. Aqui surge através do estoicismo a ideia de sociedade universal dos homens. Nesse período, a lei natural da comunidade humana é inspirada na razão divina e é vista como uma lei acima das diversas leis de outros povos do mundo, pois considera todos os povos como humanos e, portanto, suscetíveis a essa lei divina. Já a segunda fase abrange o período da Idade Média e o Iluminismo. Na Idade Média, os europeus acreditavam que todos os povos estavam submetidos às leis do Deus cristão, o que muda com o surgimento da corrente iluminista. É o iluminismo que primeiro faz um link entre o direito e a dignidade humana e a ideia de universalidade inerente ao indivíduo, o que serve de combustível para as revoluções burguesas do século XVIII, resultando no primeiro documento histórico que garante a universalidade, a Declaração de Direitos do Homem, de 1789, que diz: os homens nascem e são livres e iguais em direito. O conceito ainda evoluiu com o surgimento do justnaturalismo moderno, responsável pela adição da ideia de que o homem, enquanto tal, tem por natureza direitos inalienáveis. Um de seus principais representantes, John Locke, define por meio do estado de natureza que todos os homens são livres e iguais, tratando o Estado como um ente artificial cuja função é permitir o mais amplo exercício da liberdade e igualdade que são naturais. Por fim, a terceira fase da universalização jurídica é a que nos encontramos, surgindo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a globalização dos ideais universalistas. Sendo assim, a concepção atual defende, pela perspectiva de universalidade, que os direitos humanos são inerentes a qualquer indivíduo, independentemente de gênero, religião, nacionalidade ou qualquer característica, não cabendo ao Estado o poder de concessão desses direitos, pois eles são de pré- e supra-estatais, sendo o papel do Estado somente garantir que sejam positivados, concretizados e protegidos. Sem dúvidas, o surgimento oficial dos direitos humanos representa um marco na história da humanidade, mas essa universalidade não se revelou tão universal como se pretendia, porque a forte influência da cultura ocidental e do cristianismo na formação desses direitos fez com que não fosse levada em conta na sua Constituição as diversas outras crenças, costumes e religiões, como é o caso do islamismo, budismo e hinduísmo, além de outras mais. Assim, a forte vinculação com o cristianismo é um dos fatores que evidencia o conteúdo desses direitos humanos como não sendo tão universal. Dada sua origem europeia, os direitos humanos expressam basicamente os valores ocidentais, sendo que sua estrutura foi erigida com ênfase no indivíduo, ao passo que culturas orientais, de modo geral, consideram o ser humano como parte de um todo. Não se pode esquecer que, em diversas partes do mundo, há várias comunidades autóctones,
com hábitos e valores díspares dos padrões ocidentais, caso dos Yorubás, dos Bantu e dos Ewefon, todas de matriz africana, as quais não devem ser ignoradas ou suplantadas sob o argumento de uma ética universalista. Pode-se afirmar que a atual concepção de direitos humanos se manifesta sob um viés antropocentrista, que dificulta a efetivação e difusão desses direitos ao redor do mundo. Nesse sentido, um dos pontos problemáticos dos direitos humanos é sua concepção individualista, que coloca o ser humano como fim em si mesmo, na medida em que foca o ser como autônomo, independente da coletividade que o cerca, na qual está inserido. Outro ponto problemático é o chamado imperialismo ocidental, que está entranhado na ideia contemporânea dos direitos humanos, inclusive na formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tal aspecto dificulta a aceitação e compreensão dos direitos humanos, sobretudo pelos países que formam o mundo oriental, pois o discurso desses direitos e a tentativa de sua implementação passam a ser vistos como um verdadeiro produto ocidental. Logo, a concepção antropocêntrica é um impedimento à plena compreensão e universalização dos direitos humanos. Consequências do universalismo jurídico segundo Huntington. Buscando desafiar as concepções tradicionais e modernas da política internacional, ele propõe uma nova concepção que ficou conhecida como choque de civilizações. Para ele, a política mundial está entrando em uma nova fase, cujos conflitos globais deixaram de ser fundamentalmente de natureza militar, ideológica e econômica para se manifestarem como conflitos de natureza civilizacional. Em consequência, um resultado importante desta nova clivagem de entidades políticas e relações de poder é que a política internacional deixa de ser uma política de características predominantemente ocidentais, inequivocamente marcada e coordenada por agentes, valores e instituições ocidentais, para tornar-se uma política entre culturas e, portanto, entre civilizações, em particular entre a civilização ocidental e as não ocidentais. Para Huntington, o Ocidente, de fato, está usando as instituições internacionais, o poder militar e os recursos econômicos para dirigir o mundo de modo a preservar o domínio ocidental, proteger os interesses ocidentais e promover valores políticos e econômicos ocidentais. Com efeito, o Ocidente terá que manter o poder econômico e militar necessário para proteger seus interesses diante das civilizações que não são ocidentais. Será necessário ainda um esforço para identificar os elementos comuns entre a civilização ocidental e as demais. Ele sustenta que a história não terminou e que o mundo não é um só, e a razão dessa multiplicidade de mundos é a dimensão cultural ou civilizacional. Numa análise mais detalhada desta proposta alternativa, ele examina uma das suas formas, a da universalização da democracia liberal. Além disso, podemos imaginar outras alternativas de universalização, por exemplo, aquelas proporcionadas pelas alternativas religiosas, que são hoje percebidas como ideologias seculares. Ele aproveita para advertir que a força central do cenário mundial que motiva e mobiliza os povos seja a religião. Somado a isso, ele argumenta também que a interação crescente, proporcionada pela maior comunicação e mais meios de transporte, pode produzir uma cultura comum. Huntington responde afirmando que a interação crescente em determinadas circunstâncias pode produzir uma cultura comum, mas que também aumenta a probabilidade de guerras e reforça identidades, produzindo resistência, reação e confronto. Outro argumento é o de que a modernização e o desenvolvimento econômico têm um efeito homogeneizador e ajudam a produzir uma cultura moderna comum,
semelhante à cultura que tem existido no Ocidente neste século. Ele também questiona o paradigma de uma civilização universal. Tal civilização teria que ser produto de um poder universal, mas não há tal poder no mundo contemporâneo. Mesmo que não se possa negar que o poder ocidental estendeu sua cultura a boa parte do mundo, não há mais, hoje, um poder nessa civilização para continuar a estender e consolidar a cultura ocidental. Como diz Huntington, agora eu cito, o colonialismo europeu acabou, a hegemonia americana está se desfazendo. A consequência, à medida que se reafirmam moralidades, línguas, crenças e instituições nativas, é a erosão da cultura ocidental. Pode-se ir mais fundo e afirmar que não só não há um poder capaz de continuar a estender a cultura ocidental no sentido de universalizá-la, mas que o próprio poder ocidental, apesar de encontrar-se no seu apogeu, começa a dar sinais de declínio. Isso será seguido, o que já começa a acontecer, pelo recuo da cultura ocidental. Associado a tudo isso, existe a percepção de que a civilização confuciana parece estar em rápido crescimento de poder. O leste asiático mostra um crescimento em poder econômico e este vai levar ao crescimento de seu poder militar, de sua influência política e, finalmente, de sua afirmação e influência cultural. O sucesso econômico é visto cada vez mais como a manifestação do valor de suas raízes, tradições, culturas e instituições, fazendo-os mais conscientes e orgulhosos de suas próprias civilizações e de suas identidades culturais. Enfim, concluiu Huntington, volto a citá-lo, no futuro não haverá uma civilização universal, mas um mundo de diferentes civilizações e cada qual precisará aprender a coexistir com as outras. Conflito contemporâneo. Um exemplo de um conflito contemporâneo relacionado ao tema é o atentado de 11 de setembro. Na manhã de 11 de setembro de 2001, 4 aeronaves com passageiros foram sequestradas em diferentes pontos dos Estados Unidos. Os aviões se dirigiram a diferentes alvos, duas para as Torres Gêmeas, em Nova York, uma para o Pentágono e a última provavelmente para o Capitólio, em Washington. Os ataques foram coordenados por Osama Bin Laden, causaram a morte de 2.996 pessoas e deixaram mais de 6.000 feridas. Para entender os motivos do atentado, é preciso voltar ao final da década de 70, quando começaram a surgir regimes islâmicos no Oriente Médio contra o Ocidente. Para assegurar o abastecimento de petróleo, os Estados Unidos procuram manter sua influência na região. Assim, qualquer indício de estabilidade naquela zona era respondido com guerra, na maioria das vezes. Foi assim durante a invasão soviética ao Afeganistão e ao Iraque de Saddam Hussein. Após a Guerra do Golfo, extremistas religiosos insatisfeitos com a ingerência dos americanos em seus assuntos internos se reuniram em torno de Osama Bin Laden, agrupados na Al-Qaeda, a base em árabe. Foram responsáveis por uma série de atentados nos Estados Unidos e contra as embaixadas americanas na África. Assim, segundo a lógica dos terroristas, uma das principais razões para os atentados de 11 de setembro é vingar as guerras e ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos na região. A relação desse atentado ao universalismo é algo complexo. Primeiramente, é importante lembrar que na década de 70, quando começou a surgir uma ideia de Oriente Médio contra o Ocidente, como foi citado anteriormente, o mundo estava no meio da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria em si pode ser considerada como uma tentativa de ambos os lados de impor uma universalização de seus preceitos. Logo, esses dois países, nessa tentativa de universalização e luta por influência, apoiaram diversas guerras e conflitos. Podemos dizer que a oposição do Ocidente contra o resto do mundo é uma Guerra Fria reformulada que permaneceu implicitamente até o atentado de 11 de setembro. Os ataques de 11 de setembro de 2001 passaram uma ideia de choque de civilizações frente ao ataque e não mais apenas uma ameaça. O mundo ocidental precisaria se reorientar para empreender a defesa de seus valores e de sua própria civilização.
Assim, podemos concluir que o atentado foi uma revolta contra o universalismo ocidental, imposto de maneira violenta ao Oriente Médio e à África. Até a Primeira Guerra Mundial, a maior representação do universalismo ocidental era a Europa. Entretanto, contemporaneamente, após a ascensão dos Estados Unidos, ele passou a ser o país central uniformizador ocidental, que impôs sua uniformização por meio de apoio e manipulação de guerras, por isso, vítima do ataque. Um conflito relacionado ao atentado de 11 de setembro é a guerra no Afeganistão contra o grupo Talibã. O grupo Talibã foi responsável por abrigar e ajudar a Al-Qaeda, responsável pelo atentado de 11 de setembro. Por isso, despertou o interesse americano de detê-los. O grupo Talibã é altamente repressivo, possui uma interpretação altamente conservadora do islamismo, sendo um grupo extremamente violento, principalmente contra as mulheres. O Talibã se mantinha no poder por cerca de 5 anos, até o atentado de 11 de setembro, que levou os Estados Unidos a se envolverem na guerra com o intuito de deter Osama Bin Laden, a Al-Qaeda e qualquer grupo que o ajudasse, como o Talibã em questão. Os Estados Unidos tirou o Afeganistão das mãos do Talibã e cumpriu seu objetivo, mas a guerra em si se manteve desde 2001 até agora. Os Estados Unidos, após matar Osama Bin Laden e deter a Al-Qaeda, não criou um plano efetivo de reconstrução do país. Nesse mês de agosto, os Estados Unidos retiraram suas tropas do Afeganistão e, sem nenhum plano de reconstrução que realmente fortalecesse o Afeganistão, em questão de 24 horas, o Talibã retomou o poder, instaurando uma nova onda de terror no país. Por meio desses conflitos, é nítido que a herança do colonialismo e universalismo causa conflitos dos quais nem os direitos humanos são capazes de remediar. Críticas. As principais críticas feitas ao universalismo provêm dos defensores do relativismo cultural. As principais críticas são: a noção de direitos inerentes aos direitos humanos contrapõe-se à noção de deveres proclamada por muitos povos, que entendem que, para se ter direitos antes, devem ser obedecidos deveres. Os direitos humanos estão intimamente ligados a valores ocidentais, de modo que seriam embasados em crenças fundamentadas em uma única cultura, não havendo assim como serem impostos a todos, especialmente aqueles que não partilham da cultura ocidental, traduzindo, portanto, certa forma de imperialismo. O universalismo analisa um homem descontextualizado, sendo que este se define por suas particularidades, não podendo ter direitos idênticos em toda parte do mundo, na medida em que as suas particularidades e necessidades são distintas. A proteção dos direitos humanos representa um discurso utilizado para justificar uma política de relações exteriores, vinculada a interesses políticos e econômicos específicos. Entende-se que os países mais desenvolvidos, ou seja, as grandes potências econômicas, se valem dos direitos humanos de acordo com a sua conveniência e com seus interesses. André Carvalho Santos chama a atenção para o fato de que vários autores desconfiam do uso do discurso de proteção de direitos humanos como elemento da política de relações exteriores de numerosos estados ocidentais, que se mostram incoerentes em vários casos, omitindo-se na defesa de direitos humanos na exata medida dos seus interesses políticos e econômicos. Como, por exemplo, as relações exteriores dos Estados Unidos mostrariam que a universalidade dos direitos humanos, de acordo com essa visão, é instrumento de uso descartável quando inconveniente. O caso sempre citado é o constante embargo norte-americano a Cuba, justificado por violações maciças de direitos humanos por parte do governo comunista local, e as relações amistosas dos Estados Unidos com a China comunista, sem contar o apoio norte-americano e contumazes violadores de direitos humanos. O universalismo em si esteve presente na sociedade desde os primórdios, sempre havendo uma imposição de culturas, cada povo acreditando que suas crenças são dogmas universais e forçando outros povos a adotá-las, ou marginalizando quem não pensa dessa forma. Foi assim com o Império Greco-Romano e principalmente com a Europa. O eurocentrismo é a mais nítida universalização. O colonialismo consagrou a homogeneização do eurocentrismo. O universalismo não leva em conta a diversidade de leituras do mundo, despreza o diferente a multiplicidade. O universalismo não é de fato universal, pois para representar o mundo todo é preciso aceitar e reconhecer as diferenças.
Um universalismo que não respeita a pluralidade não passa de uma imposição. Além de que, se olharmos para todo o histórico desse tema, vemos que a violência é uma característica marcante para impor o universalismo, principalmente o ocidentalismo, a todo o planeta, goela abaixo. O universalismo influencia conflitos, usa de manipulação para garantir que estará no poder. O universalismo apela à paz, se ancora na democracia e na liberdade, e usa esses valores em um discurso para defender apenas os interesses da camada dominante e legitimar as atrocidades cometidas em nome do mesmo. Logo, é necessário que se dialogue sobre um universalismo que abrange as diferenças e adote a aceitação da diversidade. O universalismo deve ser de fato universal, e para isso precisa se despir de interesses políticos e econômicos e levar em conta a essência da humanidade, a diversidade. Para finalizar nossa apresentação, precisamos levantar uma questão: o que não está contemplado no nosso plano de ensino? Na concepção do grupo, o plano de ensino aparenta ser bem completo e elaborado. Não encontramos muita coisa que não nos será ensinada no futuro em outras matérias. Assim, não podemos dizer que não está contemplado no plano de ensino geral. Mas, pela concepção do grupo, algumas coisas específicas deveriam ser abordadas, como, por exemplo, aprofundamentos nas culturas e sistemas jurídicos orientais e principalmente do continente africano, pois não abordar e buscar estudar sobre essas culturas reafirma o universalismo ocidental. Muito obrigado pela atenção de todos e esperamos que esse trabalho tenha contribuído para lhe ajudar a entender a presença do universalismo na nossa sociedade. Boa noite.